Bom dia, meus queridos ouvintes da Sua Semeadores. Nós estamos aqui vendo hoje o capítulo de número 3 do livro de Naum. No capítulo 3 veremos a destruição completa dos assírios. Colheram que semearam. O que é que você anda semeando? Olha aí o perigo, né? Capítulo 3 de Naum. Nós estamos vendo o 12º livro, Naum, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos. Os livros proféticos nós podemos dividi-los em duas partes, anota aí, os profetas maiores e os profetas menores. Os livros dos profetas menores, ao qual Naum faz parte, eles são 67 capítulos, tem uma média aí de 16 versículos por capítulo, sendo 1050 versículos no total. É fácil de você ler, 16 versículos você lê rapidinho, então você pode ler todos os profetas menores fácil. E o livro de Naum tem 3 capítulos e nós veremos hoje o último capítulo. Então te convido aí a estar conosco, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Você vai pegar sua Bíblia, de preferência a Bíblia de Estudo de Genebra, tá vendo aqui? É onde eu me baseio para fazer as nossas reflexões. Você adquire aqui na nossa loja. Ao fundo você está vendo a nossa loja. Uma parte dela, que nós estamos aqui com um stand atrás aqui, onde você está vendo alguns livros que nós colocamos à venda aqui. Nós temos diversos livros aqui, ó. Nós podemos ver aqui alguns dos livros que nós temos aqui na nossa editora, nossa livraria. Isso aqui tudo é produção nossa, viu? Esses livros aqui são de produção nossa. Nós que fizemos esses livros, todos eles produzidos pela editora Semeadores, esse aqui, ó. Então são diversos livros que nós temos aqui, mais de 60 e poucos livros, não dá para eu mostrar todos os livros. E eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, também sou o dono aqui da editora, da livraria, e estamos juntos. Na nossa igreja, a igreja Os Semeadores, a gente está ali para compartilhar a fé, a esperança, o amor. A nossa loja fica aqui no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, Loja 5. Telefone 61-3563-3627. Entre em contato conosco, peça, faça o seu pedido. Pastor, eu quero tantas Bíblias, eu quero tantos livros, eu quero folhetos para evangelizar, quero camisetas, quero bonés. Entre em contato conosco que teremos o prazer de atendê-lo. Você já abriu a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Naum? Já fez a sua leitura prévia? É melhor você conferir para saber o que nós estamos falando, né? Nós estamos concluindo o livro de Naum que é apresentado Naum como profeta de Deus. E Nínive foi o objeto da sua mensagem de severo julgamento. Vamos ver agora a última parte. Nós estamos na parte 5, a zombaria da condenada Nínive, em continuação. Como dissemos, Naum zombou da condenada Nínive. Estamos vendo, portanto, até o verso 9, essa zombaria dessa condenada Nínive. Estamos dando continuidade à divisão proposta, conforme falamos, pela Bíblia de Estudo de Genebra. Estamos na seção B, o ai sobre Nínive, uma cidade destruída. O capítulo começa com um ai, e com um ai sobre Nínive, uma cidade destruída. Naum pronunciou um ai sobre a capital assíria, zombando de Nínive, pois a sua glória em breve seria derrubado por quem? Pelos babilônicos. O pronunciamento constituiu-se de uma acusação, verso 1, o julgamento no verso 2 e verso 3, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Uma acusação novamente aqui no verso 4 e novamente o julgamento no verso 5 e 7. A primeira acusação no verso 1. Como já dissemos anteriormente, um ai introduz uma terrível ameaça. Isso você vai ver quando você estudar os livros proféticos. Você vai ver que um ai é uma ameaça. Nesse caso, essa ameaça estava direcionada à cidade sanguinária. A acusação enfatiza a crueldade impiedosa da qual os assírios se gabavam abertamente em seus registros oficiais. Isaías também acusou Jerusalém de maneira semelhante. Confira para você ver, Isaías 1, verso 15. A cidade estava cheia de mentiras e de rapina, além do roubo. Diplomacia enganadora caracterizava os acordos internacionais dos ninivitas. Confira Isaías 36, dos versos 16 ao 17. Nesses acordos, a cobiça era insaciável. Os assírios constantemente faziam mais e mais vítimas, roubando e saqueando tudo quanto fosse possível. Aí vem o julgamento. Nos versos 2 e 3, Naum descreveu a destruição de Nínive como um dos mais vívidos retratos de uma cena de batalha no Antigo Testamento. Conforme estamos vendo, o ritmo de
staccato, um tipo de articulação que na música resulta em notas musicais muito curtas, a economia de palavras e os detalhes repulsivos criam uma imagem dos exércitos assírios, reduzindo populações inteiras à massa de cadáveres. Verso 3. Uma acusação. O profeta retornou a acusação, a outra acusação. Ou razão para o julgamento. Era por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, da mestre de feitiçarias. Ela acabou vendendo as nações como as suas fornicações. Ela acabou vendendo as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. A imagem muda e Nínive é comparada a uma bela e sedutora prostituta que escravizava os povos e as gentes. Jerusalém foi descrita também como uma prostituta, devido à sua infidelidade ao Senhor. Confira para você ver em Ezequiel 16, no capítulo 23, em Oséias 1, também tem lá a descrição de Jerusalém como essa prostituta. A guerra, o comércio e o serviço aos deuses estavam intimamente relacionados no mundo antigo. Naum apresentou uma caracterização irônica da religião pagã de Nínive. O julgamento. O Senhor, por causa disso, estaria contra ela. Verso 5. A profecia retorna ao julgamento apropriado para a acusação anterior. O Senhor iria levantar as abas de saia dela para expor toda a sua vergonha. Faz referência, então, à humilhação pública com a qual as prostitutas eram punidas e com a qual as mulheres de comunidades que quebraram a aliança eram ameaçadas em inscrições fora da Bíblia. Isso aí você pode dar uma olhada aí em Isaías 47, versos 2 e 3. Confira para você ver. Por causa dos seus pecados, continua o Senhor dizendo que lançaria sobre ela coisas abomináveis e iria envergonhá-la e colocá-la como espetáculo. A imagem de prostituta permanece. Ela seria feita objeto de desprezo e um exemplo para desencorajar conduta semelhante por parte de outras pessoas. A consequência disso seria que todos os que a vissem fugiriam dela e diriam que Nínive estava destruída. A visão seria tão terrível que nem aquele que lamenta e nem o Consolador fariam o que era esperado deles. Aqui a seção C, sarcasmo contra Nínive, uma cidade como Tebas. Aí no capítulo 3, que é o último, dos versos 8 ao 17. Dos versos 8 ao 17 veremos esse sarcasmo, uma cidade como Tebas. O julgamento de Nínive não poderia ser evitado do mesmo modo que a força de Tebas não havia protegido aquela fortaleza egípcia contra a Síria. Nínive compartilharia o mesmo destino da magnífica Tebas. Com certeza, ela não seria melhor do que a cidade de Noamon, ou Tebas. Noamon, hebraico, significa cidade de Deus, Amon. Essa antiga e magnífica metrópole do Alto Egito foi conquistada pelos assírios no ano de 663 a.C. Apesar da sua posição estratégica no Nilo, como uma defesa natural das águas dos fossos e canais como muralhas, conforme nós estamos vendo na nossa Bíblia, que nós estamos acompanhando, a menção da derrota de Tebas posiciona o ministério de Naum após esse período, após o ano de 663 a.C. Tebas tinha à sua disposição recursos naturais e também fortes aliados políticos. Aí, Etiópia, Egito, Put, de localização incerta, e a Líbia. Mas estes de nada adiantaram. No entanto, de nada adiantaram, e os seus conquistadores não mostraram misericórdia para com as crianças, despedaçadas nas entradas de todas as ruas. E trataram de maneira agressiva os nobres e os outros homens notáveis. Ela foi toda levada para o desterro. A aflição dela seria enorme e tentaria se esconder e se fortalecer por causa do seu inimigo cruel. Ela estaria toda embriagada, provavelmente se refere ao cálice da ira do Senhor, do qual todos os que o desafiam são forçados a beber. Confere aí Isaías 51, versos 17 a 23. Em seu sofrimento, Nínive tentaria se esconder e procuraria refúgio, mas apenas o Senhor pode prover porto seguro em tempos difíceis. Comparado a ele, o mais poderoso é fraco e vulnerável.
As suas fortalezas agora eram comparadas às figueiras com figos temporãos, que caem facilmente com uma sacudidela. Essa imagem enfatiza tanto a conveniência quanto o fácil acesso às fortalezas normalmente impenetráveis. O povo, que deveria ser forte e estar defendendo a cidade varonilmente, era como as mulheres, e as suas portas, que deveriam estar fechadas, impedindo a entrada de quem quer que fosse, estavam abertas e expostas ao seu inimigo. Verso 13. Em face do inimigo que se aproximava, todas as tropas assírias eram como mulheres, não treinadas e, portanto, ineficientes para a guerra. Todas as barreiras para inibir o progresso do inimigo, como portões e barras, haviam sido eliminados. Esforços frenéticos seriam feitos para fortificar fortalezas e preparar para um longo período de cerco, né? Os imperativos são irônicos e os versos 14 e 17 refletem o humor de uma canção de zombaria. Mesmo os esforços mais vigorosos para evitar a invasão de nada serviriam. A cidade e o seu povo sucumbiriam ao fogo e à espada. Ainda que seus negociantes se multiplicassem mais do que as estrelas dos céus, a locusta se espalharia e voaria, verso 16. Naum se referiu às extensivas atividades comerciais da Síria, que haviam trazido riqueza para Nínive. Sob pressão externa, o egoísmo desses comerciantes se tornaria claro. Eles seriam como os gafanhotos, que aqui simbolizam aqueles que agarrariam qualquer coisa que pudessem e desapareceriam. Comparados também com os gafanhotos eram seus príncipes e os seus chefes. Esses dois termos são muito incomuns no hebraico e podem também até mesmo ser palavras emprestadas do vocabulário assírio. Elas provavelmente representavam importantes oficiais do governo do vasto império, os quais correriam em busca de segurança quando a situação ficasse perigosa, o que contribuiria para a situação precária daquela cidade. No momento de perigo, as riquezas, o poder e a organização falhariam miseravelmente e cada um sairia fugindo dali, levando o que conseguissem, sem qualquer compromisso com nada, apenas compromisso consigo mesmo. Seção D. Aplausos para Nínive, uma cidade fatalmente ferida. Versos 18 e versos 19. Nós estamos fazendo a exposição da Bíblia de forma exaustiva. Finalizando o capítulo e o livro, os versos 18 e 19 concluem. Conclui com salvas e aplausos irônicos para Nínive, uma cidade fatalmente ferida. A finalização do julgamento divino do opressor cruel levaria regozijo entre todas as nações oprimidas pela Síria. E quantas não foram essas nações que eles oprimiram, né? Esses versículos formam uma conclusão apropriada para essa zombaria e presente nessa sessão. Os seus pastores dormirão e os seus ilustres repousarão, fazendo com que o povo se espalhe pelos montes sem ninguém que possa juntá-los e conduzi-los. Está aqui uma metáfora bem conhecida para indicar aqueles que governam. Aqui ela indica os oficiais subordinados do rei assírio. Eles dormitam e o povo se espalha. São eufemismos para se referir à morte. Naum, capítulo 3, começa dizendo assim, ai, lembra que eu falei que começa com ai? Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Da presa não há fim. É assim que começa o verso 1. E ela termina no seu verso de número 19, dizendo, não há cura para a tua ferida. A tua chaga é grave. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não tem passado continuamente a tua malícia? A imagem do pastor é transferida para incluir a imagem do povo como rebanho, ou seja, refere-se às tropas, verso 13, ou à população em geral, que com certeza, com derrota e perda dos seus líderes, com certeza estavam dispersas. A ferida incurável e a chaga fatal de Nínive seriam recebidas com aplausos de todos. Óbvio que menos pelos assírios. O Deus zeloso e vingador de Israel finalmente colocaria um fim à crueldade sem fim. Olha só. E colocaria também um fim à maldade que haviam causado sofrimento por toda parte. Como eles aterrorizaram as nações à sua época. A visão de Naum teve o seu cumprimento inicial em 612 a.C., mas ela aguarda o seu cumprimento final na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Maranata. Concluímos o livro de Naum. E amanhã vamos começar outro livro. Nós vamos começar o livro de Abacuque. Veremos o profeta se queixa da justiça e Deus responde para o profeta, hein? Não perca amanhã no nosso canal do YouTube, não perca canal Os Semeadores, não perca amanhã Abacuque, um livro muito bom. Ele também é curto, tem apenas 3 capítulos, mas muito interessante. Você vai aprender muito conosco, tenho certeza disso. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br. A parte escrita está toda lá, de graça para você, está em tudo lá, dá para você preparar seu sermão, fazer seus estudos, até melhorar o que está lá, aperfeiçoar. Já pensou? Que beleza, que bênção. Então entre lá no nosso site, no jamaisdesista.com.br. Você também pode encontrar nosso material, como já dissemos, no Jamais Desista e na nossa loja virtual. A nossa loja virtual é www.ossemeadores.com.br. Essa é a nossa loja virtual. A loja física, você está vendo aqui ao fundo, uma das partes da loja, no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, loja 5. Entre em contato conosco, contato@ossemeadores.com.br. Não perca nosso programa de rádio todos os dias, Momento Missionário. Vai ao ar às 8h30 toda manhã, todos os dias. E nós temos reprise com o pastor Johnny Ramos, às 15 horas, nós temos a palavra dele às 15 horas, nos sábados, que é o Momento Missionário Palavra de Vida. Estamos aí divulgando o Evangelho, então você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no nosso canal, você vai clicar no sininho aí para acompanhar, para saber as nossas atualizações. Nosso projeto vai até 23 de julho de 2019, quando concluiremos Apocalipse 22. Eita bênção, né? Tá vendo? Temos uma caminhada longa aí para nós percorrermos, mas chegaremos lá, um dia de cada vez. A gente chega lá, se Deus quiser. A todos um bom dia, fiquem com Deus, obrigado por você estar conosco, compartilhe aí, divulgue, e Deus te abençoe. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.